Dando continuidade ao segundo vídeo da playlist Criar campos simples e personalizados com PyQGIS. No primeiro vídeo a gente aprendeu como acessar a tabela de atributos, como acessar cada coluna dessa e cada linha e cada célula da nossa tabela usando Python. Nesse eu vou de fato criar um campo novo. Vai ser um campo área também. Esse eu criei da maneira tradicional, na calculadora de campo. A gente vai criar um novo aqui, área 2, e é bom que esse está aqui para a gente comparar um com o outro. A gente vai fazer tudo isso em PyQGIS. Então vamos lá. Sublime Text aberto, QGIS aberto com a camada carregada, shapefile tipo polígonos. Já criei um arquivo .py, vou abrir o console Python e abrir esse arquivo, segunda aula. Vamos começar. Vou pegar o layer que está ativo. A gente vai precisar usar um método chamado DataProvider. O DataProvider vem dessa classe, eu já deixei aberto aqui na documentação, QGIS Vector Data Provider, que basicamente é como se fosse uma conexão entre o arquivo ou o banco de dados e com a informação geoespacial, para poder apresentar essa informação aqui na tela do QGIS para a gente. E bem resumidamente é isso que ele faz. Coloca ele numa variável chamada provedor e vou usar o método agora. O método adicionar atributos adiciona novos atributos ao provedor. É como se eu fosse adicionar um campo novo lá, vazio, lá na minha tabela de atributos no QGIS. O que eu preciso passar para ele aqui? Eu preciso passar um objeto. Pode ser uma classe, que no caso vai ser a classe QGIS Field, QGIS Campo. E cria um novo campo. E para QGIS Field eu preciso passar alguns parâmetros. Que são esses aqui. Nome do campo, como se eu fosse criar um campo manual lá, é o que eu tenho que digitar lá. Nome dele. Nem todos esses parâmetros são obrigatórios. Eu vou colocar só o nome, o tipo, se ele é string ou inteiro ou casas decimais. Só esses dois são obrigatórios, o restante não. Mas eu vou colocar o comprimento e a precisão, que é a quantidade de casas depois da vírgula que eu quero. É exatamente o que vai aparecer no momento de eu criar um campo. O nome. Esse aqui é o apelido, o tipo, se é string, se é inteiro, se é casa decimal. E aqui, ó, o comprimento e a precisão. Ó, comentário, não é obrigatório, eu não vou usar, só vou usar esses quatro. Então vou estar lá no código, aqui eu preciso passar todos aqueles parâmetros, aqueles 4 parâmetros aqui dentro. Mas eu já vou fazer tudo isso em uma função, para ficar mais organizado. Vou criar uma função chamada criar campo. Então tudo que eu vou fazer aqui vai estar dentro de uma função. E você pode pegar essa função, todo esse código, mas usar essa função em algum trecho do seu código. Então aqui embaixo eu vou chamar ela para executar. E aqui no QGIS Fields eu vou passar aqueles 4 parâmetros. Eu vou chamar de nome do campo. O segundo é tipo do campo. Já vou colocando aqui, ó. São os dois obrigatórios. Se quiser deixar só assim, também dá certo. Mas você pode ter problema com casas decimais ou com tamanho se for uma string, o tamanho do texto. O terceiro eu vou usar o comprimento. Como ele não é na ordem aqui, ele não é o terceiro, eu não vou usar esse. Eu vou usar o comprimento, que é o quarto. Então eu preciso escrever aqui, porque senão ele entende que é esse parâmetro que eu estou colocando aqui. Vai chamar comprimento. Eu coloco comprimento. E o quarto vai ser o precisão. Mesma coisa. Daqui, ó. Precisão. E aqui na função, precisão. Ok. Então quando eu for chamar a função, eu preciso passar esses 4 parâmetros. O nome do meu campo, como uma string, vai chamar área 2. O segundo, eu preciso escrever dessa maneira. Double, porque eu quero casas decimais. E aqui ele dessa maneira, ó. Aqui o variante, ponto, o tipo. O tipo é um desses 3, ó. Correntes suportadas, ó. Uma dessas 3. Comprimento 5. Pode ter 5 algarismos e 2 casas depois da vírgula. Eu sei que aqui nenhum passa de 1000, então não vai ter mais que 5, não precisa ser mais que isso. Tá, mas além disso eu preciso, você dá uma lida aqui quando eu uso esse método add attributes, eu preciso usar
o método update fields, que vem do meu layer. Precisa ser chamado manualmente para garantir que o campo do layer seja corretamente reportado. Então, se eu rodar isso, é para ele criar um campo vazio, com essa característica. Não deu erro, vamos dar uma olhada aqui. Ó, criou o índice 18, o nome área 2. Ele é do tipo casa decimal, né? Com o comprimento 5 e a precisão 2. Fui lá na tabela, ele também tá lá, só que não tem nada nele. Parar o mouse aqui, ó lá, real 5, 2, não tem nada. Ok. Agora vem a segunda parte, que é calcular a área de cada um. Só que primeiro, eu vou criar uma condição aqui para ele não ficar criando um campo toda hora. Se eu rodar de novo, ele não deu erro, mas ele criou outro campo. Olha, ele vai adicionando um. 1, 2, 3. Vou rodar de novo. Olha lá. Então, para não ficar criando campo toda hora, como é teste, a gente está estudando, vou fazer uma condicional bem simples lá, para não ficar criando um monte de campo. Até o área 2. Então, como a gente fez na aula anterior, vamos pegar o índice, igual foi feito na aula anterior. O nome do campo é o mesmo parâmetro que é passado aqui na função. Seria o área 2. Mas aqui ele não existe ainda. Vamos pensar no fluxo do código. Vai ler linha por linha. Nesse momento aqui ele não existe ainda. Chamou a função, né? Ele ainda não existe. O campo é criado aqui embaixo. Posso colocar -1 porque ele não existe ainda. Não existe esse índice. Então, se ele não existe, cria o campo para mim. Vou colocar tudo isso dentro da condicional if. Se não existe, cria. Se já existe, eu quero que só apareça uma mensagem na tela para mim dizendo que já existe. Tá, vamos testar. Eu apaguei o campo área. Para confirmar aqui. Esse é o que já existia. O área 2 eu apaguei. Rodei, não deu erro. Criou o área 2. Então, se eu rodar de novo, não é para ele criar, é para aparecer essa mensagem aqui. O campo área 2 já existe. E não criou de novo. Então, quantas vezes eu rodar, ele já vai falar que existe. E não vai criar mais nenhum campo duplicado aqui. Tá. Ok, agora para adicionar informação de área, que é o nosso exemplo aqui em cada polígono. É como se fosse... Imagina o passo a passo manual para fazer isso. Eu entro na tabela, eu venho direto aqui na calculadora. Se eu não habilito a edição, ele habilita sozinho. Aqui ele fala isso pra gente. Venho aqui na calculadora. Ó, tá escrito aqui, você está editando informação, mas o ler corrente não está no modo de edição. Se você clicar OK, o modo de edição automaticamente vai ser ligado. É o que? É o lapisinho lá fora, né? Então você pode ver quando você cria um campo, ele volta assim. Então qual é o fluxo aqui? Você habilita o lápis, entra lá, faz todo o processo, dá OK, fecha o lápis e ele pede para salvar, não é? Aí vai ser a mesma coisa aqui. Então a primeira coisa que tem que fazer é habilitar o lápis. Start Editing. Como se eu clicasse aqui no lápis. E é a mesma coisa, depois que eu clico no lápis eu tenho que desabilitar ele. E se eu faço alguma alteração ele pede para eu salvar. Isso é feito. Então habilitei o lápis e desabilitei. Então o campo vai ser criado aqui no meio. Olhando aqui, a mesma lógica do vídeo anterior. A gente vai fazer um laço for para percorrer cada linha dessa. Calcular a área nesse campo, nesse campo, nesse campo e assim por diante. Eu preciso pegar os atributos. Ok, então toda vez que você chegar num campo, você calcula a área para mim, que é o que vai aparecer aqui dentro. Nós vamos usar também vai vir da classe Data Provider, só que a gente vai usar o método trocar atributos. Change Attribute Values. Também vou precisar passar um objeto em forma de dicionário. Eu vou precisar do índice de cada campo. Vou precisar criar um dicionário com isso e também eu quero área em hectares. Isso aqui vai vir como metros quadrados. Então aqui embaixo, como chave e valor, a área, aqui eu vou dividir por 10.000. Para sair em hectares lá no final. E agora, o provedor de novo com o método. Agora eu tenho que passar outro dicionário para ele, com o índice como chave e esse resultado. Ó, ele dá esse erro, por quê?
campo 46 da feature 46 não existe. Realmente, não existe o campo 46 ainda, ele está se perdendo, ele está dizendo que não existe nada e ele não vai criar atributo em um campo que não existe ainda. Ele não consegue pegar o índice, então eu tenho que atualizar esse índice aqui dentro da condição se é igual a -1 para poder rodar certinho. Então eu vou excluir o campo. Olha, ele queria até um área 2 underline 1. Antes de habilitar a edição, vou criar uma nova variável novo índice e vou atualizar ela, exatamente a mesma coisa. E aqui eu não uso esse índice, eu uso um novo índice. Vou apagar esses erros. Mudou, vamos dar uma olhada. Criou, agora deu certo. Ó, então estão iguais. Então, para ficar mais claro isso, esse IDX aqui seria cada linha dessa, 47 linhas. 1, 2, 3 até a 47. Esse novo índice aqui é relacionado a colunas. Então esse as linhas e esse novo índice as colunas. Meu novo índice é o índice do meu campo que foi criado. Porque nesse momento aqui, o campo não existe. Então entrou nessa condição, criou o campo. Qual índice ele é? Não sei, eu preciso pegar ele de novo. Então depois que criou o campo, cria uma nova variável para mim com o índice correto do campo. Se eu imprimir essa variável agora, ela tem que aparecer para mim 18. Eu vou apagar o campo, senão ele não vai nem entrar nessa condição. Ó, 18. Eu apaguei porque senão ele não ia nem entrar nessa condição. Ele ia vir direto para cá e dizer que já existe. Eu apaguei, fechei o lápis, salvei. E olha, 18. Depois de ter criado e de ter definido qual índice ele é. Por isso eu tive que criar essa nova variável aqui. Então, esses são as linhas da tabela. E esse é a coluna. No caso aqui 18. Se eu colocar 18 aqui, também funciona, mas eu não sei qual vai ser. O seu aí pode ser o 19, o 20, o 50. Então dessa maneira fica, não tem erro. Bom, então essa foi a segunda aula. Então a gente aprendeu a criar um campo vazio na tabela de atributos e definir valores de área para ele, calcular a área dos polígonos para cada linha. No próximo vídeo a gente vai aprender a criar um campo. Vai ser um pouco diferente de tudo isso aqui, mas um campo com uma expressão personalizada. Como se eu viesse aqui, sei lá, fosse uma string e unisse campos aqui, fizesse cálculos de soma, de área. Vamos aprender a fazer isso, pegar essa expressão e usar ela aqui dentro do PyQGIS. Vou deixar esse código disponível na descrição. Você pode usar, a gente usa muito em criar campos no QGIS. Você pode usar esse código a qualquer momento aí no seu trabalho, no seu projeto. Você só vai mudar esses quatro parâmetros aqui. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.